Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o Belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias, nos aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! Beleza. E o Belo, hein? Venceu antes o imparável Atlético na rodada passada e assumiu o posto de novo líder da Terceirona. O Botafogo da Paraíba agora se prepara para receber o Ferroviário na 8ª rodada da Série C. Belezão, que atuação do Belo. Superou não só o Atlético, mas também um campo todo encharcado lá no Almeidão. O Belo desbancou a invencibilidade do Clube Mineiro e venceu o confronto por 3-1. Com o resultado, o time foi a 16 pontos e assumiu a liderança da competição. Agora, a preparação é para o próximo compromisso, jogando em casa, onde recebe o Ferroviário. E por falar no Botafogo da Paraíba, vale também deixar uma curiosidade sobre a cidade do Belo. João Pessoa, a 3ª cidade mais antiga do Brasil. João Pessoa, fundada em 1585, comemora seus 439 anos em 2024. Bem guardada nos seus monumentos e preservada no verde, o que é uma de suas características mais fortes e que já lhe rendeu o título de 2ª cidade mais arborizada do mundo. Agora, seguindo com o Belo, meus amigos, nesse jogo contra o Atlético, os dois times não se intimidaram nem um pouco e jogaram pra cima no primeiro tempo, mesmo debaixo de uma aguaceira, muita chuva. Quem abriu o placar foi o Belo nos últimos minutos da primeira etapa. O juizão marcou um pênalti para o Botafogo. O Lennon cobrou, o goleiro Glauco do Atlético defendeu, mas no rebote, Lennon de novo aproveitou e conseguiu converter para abrir o placar para o Botafogo da Paraíba. No segundo tempo, a chuva continuou sem dar trégua e mesmo assim os dois times continuaram na ofensiva. Aos 26 minutos, Jô, que havia entrado na segunda etapa, puxou um contra-ataque superando a defesa do Atlético e marcando seu primeiro gol com a camisa do Belo. Depois disso, aos 38 minutos, Edmundo aproveitou uma falha do goleiro Glauco e guardou o terceiro do Botafogo. Depois de uns 2 minutos, foi o Atlético quem marcou com o Denilson de cabeça para diminuir o placar, mas já era tarde. O Belo venceu e convenceu no Almeidão. A Ana Ercília, jornalista que segue com o Belo na Terceirona, acompanhou essa vitória sobre o Atlético e chega com mais informações dessa partida. Em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo quebra a invencibilidade do Atlético no Almeidão, vence por 3-1 com gols de Leno, Jô e Edmundo, soma 16 pontos e agora é o novo líder da Série C. Apesar da chuva que castigava
a capital paraibana, as equipes não se intimidaram e jogaram de forma bastante ofensiva, valorizando sua posse de bola e explorando os contra-ataques. O Atlético teve um domínio maior no primeiro tempo, conseguiu ter umas investidas aí boas contra o gol do Botafogo, mas a defesa botafoguense, sempre muito bem posicionada, conseguiu conter essas investidas do esquadrão. E enquanto o Atlético atacava, logo o Botafogo conseguia revidar, com um contra-ataque. O placar se manteve em 1-1 até o final do primeiro tempo, quando o Evandro foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou o pênalti a favor do Botafogo. Leno, lateral do Botafogo, cobrou, o goleiro Glauco defendeu, mas aí no rebote o Leno conseguiu converter e abrir o placar para o time botafoguense. As equipes voltaram para o segundo tempo novamente debaixo de chuva, a chuva não perdoou, mas também não apagou o espetáculo. Os times conseguiram se manter ali no ataque. Com a vantagem no placar, o técnico Evaristo Pisa resolveu reforçar o seu meio de campo, colocando ali o Gama, seu volante, e o Jô entrou para dar um novo fôlego ali ao ataque. Essas alterações surtiram efeito e logo aos 26, o Jô arranca no contra-ataque, deixando a defesa do Atlético para trás e marca seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Então o Botafogo faz 2-0 aos 26 minutos do segundo tempo. Já aos 38 minutos, após a falha do goleiro Glauco, o Edmundo aproveitou e marcou o terceiro para o Botafogo. Mas o Atlético já revidou e minutos depois diminuiu com o Denilson. Mas o Atlético não foi suficiente para parar o Botafogo, que venceu, convenceu, segue invicto na competição e agora é o novo líder da Terceirona. O Belo tirou tanto a invencibilidade quanto a liderança do Atlético. Era um jogo entre as duas melhores defesas da Terceirona. E o Belo conseguiu superar 2 adversários que tentaram tirar o seu brilho da noite. O Atlético e a chuva. Porque, olha, meus irmãozinhos, o campo estava totalmente encharcado no Almeidão. Era um cenário muito difícil para o Belo, belezão. Além da chuva, ele tinha um adversário com uma campanha impecável na Terceirona, com 5 vitórias em 5 jogos. Melhor ataque e melhor defesa, mas o Belo não se intimidou e mostrou sua força. O time soube jogar naquelas condições do gramado e, enquanto o Atlético sofria com passes rasteiros na zona alagada do campo, o Belo já tinha encontrado o caminho. Gente, a Ercília conseguiu uma palavrinha do técnico Evaristo Pisa, que falou sobre a vitória e a liderança do Belo logo após o apito final. Graças a Deus, sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo que valia classificação. Não começamos bem no jogo, conseguimos equilibrar e aí conseguimos o gol, nos deu uma leitura no intervalo de mexer, pôr uma equipe mais de contenção no setor, explorando o contra-ataque. As mexidas surtiram efeito, o Jô entrou muito bem, a estratégia do campo pesado, não tirei nem Joãozinho nem Povo por estar mal, mas pelo campo. Eles entenderam o jogo, fizemos 3-0, não poderia tomar um gol, porque daí esse gol no finalzinho aí, deu toda essa confusão que está acontecendo aqui, que deu vida para o adversário. Mas todos de parabéns, liderança merecida, um duelo que precisava de uma confirmação, de uma identidade, de um DNA, e hoje a gente mostrou que estamos no caminho certo. Vamos curtir esse momento, só que domingo tem uma outra pedreira contra o Ferroviário, time de uma boa condição do Paulinho Kobayashi, Claudinho Criato, que era o meu preparador físico, está lá, conheço bem a característica, então comemora hoje, mas domingo a gente tem outro compromisso para manter essa sequência e essa liderança do grupo. Uma bela vitória do Botafogo da Paraíba. Se alguém precisava de alguma confirmação sobre a força que esse grupo tem, tá aí. Uma vitória por 3-1 contra a equipe que vinha sendo a melhor na Terceirona. Agora, o foco é no Ferroviário e em manter a liderança da competição. Bem, agora que a gente já bateu esse papo sobre o Botafogo da Paraíba, chegou a hora de comentar sobre os destaques da Série C. Logo, logo, voltaremos a falar mais desse jogo entre Botafogo e Ferroviário. Beleza! Vamos aos nossos destaques da Terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar pra vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil.
Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei. E a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, belezão, porque os dois são os dois melhores centroavantes da terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo segundo ano seguido. Se eu ganhasse no par ou ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time. Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os dois perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C. Pois é, os dois caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da terceirona. Pois é, agora são apenas 2 invictos na terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém. O CSA, o Sampaio Correia e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer. Tem que ganhar logo para pelo menos ficar na terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo, mas mesmo assim, a terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. É, belezão. A nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos. Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes. Toda a emoção entre Botafogo da Paraíba e Ferroviário. Meus irmãozinhos, chegou a hora de falar de mais esse confronto da 8ª rodada da terceirona. Belezão, o Belo vai receber o Ferroviário lá no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. O duelo tá marcado para acontecer às 4h30 da tarde do dia 9 de junho, no domingo. O Ferrão, como a gente já disse, parece que acordou e está correndo atrás do prejuízo das primeiras partidas. O time já saiu do Z4 e a meta agora é a zona de classificação. Já o Botafogo busca se manter invicto com a melhor campanha e na liderança da Série C. A Ercília Bezerra, que está lado a lado com o Botafogo da Paraíba na Série C, fez a sua projeção como o time chega para esse confronto. E a gente vai ouvir agora. Após vencer o Atlético pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo é o novo líder da terceirona. Com isso, o Belo foca sua atenção agora no jogo contra o Ferroviário do Ceará. O Ferroviário, que não está numa situação muito confortável ali na tabela, ocupa a 14ª posição com 7 pontos. Tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os cearenses devem vir com tudo para cima do Botafogo para tentar aí somar os 3 pontinhos e sair dessa situação complicada.
Para esse jogo, o técnico Evaristo Pisa terá Bruno Leite ali no meio campo de volta, após cumprir a suspensão por ter sido expulso no jogo contra o Sampaio Corrêa. Já o Varley Júnior vai desfalcar o time porque foi expulso aqui contra o Atlético e fica de fora do duelo contra o Ferroviário. O lateral Leno sabe da força que o Botafogo tem jogando em casa e faz um convite aí para que o torcedor botafoguense compareça ao Almedão no domingo, dia 9, às 4h30 da noite e apoie aí o Botafogo nesse jogo contra o Ferroviário. Pode ter certeza que o Ferroviário não vai dar moleza para o Belo nesse jogo, minha irmãzinha. Todo jogo na Série C é complicado, mas só de olhar onde o Ferrão se encontra na tabela, a gente já imagina a gana que o grupo está de se afastar ainda mais do Z4 e colar na zona de classificação, ainda mais depois de 2 vitórias consecutivas. Com certeza, belezão? Mas o Belo também mostrou sua força jogando em casa contra o Atlético, que vinha como o melhor time do campeonato. Essa vai ser a segunda partida seguida do Botafogo jogando em casa e a torcida já tá convocada para empurrar o time. Do outro lado, a Fernanda Alves, nossa jornalista que segue com o Ferrão na Série C, também fez sua análise como o Ferroviário chega para esta partida contra o Botafogo da Paraíba no Almeidão. Vamos ouvir. O Ferrão conseguiu desencantar, venceu 2 partidas seguidas em casa. Depois desse período jogando só no estádio Presidente Vargas, o PVzinho de Açúcar, ele vai viajar para a Paraíba. O próximo confronto do nosso Tubarão da Barra será contra o Botafogo em João Pessoa, domingo, dia 9, a partir das 16h30. O Ferrão, que teve uma semana intensa preparatória com treinamentos, organizando a equipe, revisando o que precisa melhorar. Afinal, mesmo vencendo os 2 jogos em casa, ainda há alguns pontos a equipe ainda se organizar, também porque é um novo processo com um novo treinador, que é o Paulinho Kobayashi, conhecido pelo time, pela torcida, porém, ainda no processo de aplicação das metodologias utilizadas pelo treinador. Um desfalque certo já é o lateral esquerdo Matheus Silva. Ele sofreu o 3º cartão amarelo e não vai viajar para a capital paraibana. E o técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi, falou sobre o fator casa, já que o grupo passou esse período jogando mais aqui em Fortaleza e terá 2 jogos fora. Além desse contra o Botafogo da Paraíba, tem também contra o Atlético. Então são 2 jogos fora de casa que o Ferroviário precisa pensar e se organizar. É a hora de colocar à prova essa mudança de postura do Ferrão. O time agora enfrenta 2 adversários duríssimos. Na sequência, 2 partidas longe de casa. Se vencer desbancando o poderoso Botafogo da Paraíba, será um sucesso. Pode ser a injeção de ânimo que a equipe precisa para vencer os jogos fora de casa na competição, já que o Ferrão conseguiu vencer como visitante apenas o Floresta, que até o momento tem a pior campanha da Terceirona. Que beleza! O Botafogo da Paraíba e Ferroviário é mais um dos duelos dessa 8ª rodada da Terceirona. A bola vai rolar às 4h30 da tarde do domingo, dia 9 de junho, lá no Almeidão. Agora que falamos de mais essa partida que promete muita emoção na Terceirona, chegou a hora de dar uma passadinha para ver como está a nossa Série C até aqui. Na sequência, ainda tem novidades para vocês da Terceirona. Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C pra você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar. Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernot ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos.
Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró e o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes. Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar. Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C. Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom. Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá! E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então, ver como está o Z4, a zona de rebaixamento. É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º vem o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E para fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo. Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas, meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João para falar de um fato que sempre estampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado. Que cena lamentável, meus amigos.
foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida. É sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Ah, essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem. E pra mim, foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João? Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que pra mim vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entra no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.